Infelizmente ocorreu um grande terremoto na Turquia e na Síria, com a escala de magnitude de 7,8 na escala Richter. Até o momento em que eu gravo esse vídeo, cerca de 700 pessoas morreram, milhares estão feridas e ainda muitas pessoas estão desaparecidas. O que isso tem a ver com a segunda vinda de Cristo? Eu quero lhe mostrar que os terremotos que existem em uma escala muito maior nos últimos séculos têm tudo a ver com os sinais que antecedem a volta de Cristo. Mas ao mesmo tempo eu quero lhe ajudar a não ser uma pessoa alarmista em pensar que os terremotos em si indicam, ou melhor, são o sinal do tempo do fim, o último sinal do tempo do fim. Não são. Não se constituem no último sinal, mas são sim parte dos sinais que antecedem a volta de Cristo. Vamos ler aqui dois textos. Primeiro Mateus capítulo 24, verso 7 e depois Mateus capítulo 24, verso 14. Eu recomendo que leia, Mateus capítulo 24, Lucas 21, 2 Tessalonicenses 3, são capítulos que apresentam os sinais do retorno de Cristo a esta terra. Esta é a bendita esperança da qual o apóstolo Paulo fala em Tito capítulo 2, verso 13. Momento este em que terremotos, destruição, morte, tristeza, criminalidade, o momento em que toda dor vai desaparecer da raça humana e também da vida dos animaizinhos aqui neste mundo. Apocalipse 21, 4 tem esta promessa maravilhosa. Mas Mateus 24, 7 diz assim: palavras de Jesus: porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, fomes, melhor, nação se levantando contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos se constituem, sim, em sinais da segunda vinda de Cristo. Alguém pode alegar assim: mas isso existe desde sempre. Não, na escala, nos dias de Cristo, um terremoto ou outro, isolado em algum lugar do mundo, quem sabe, tá? Mas os registros mostram que esta quantidade de terremotos e de grande capacidade de destruição, eles acontecem nos últimos séculos, Então Jesus profetiza aqui, que a intensidade de terremotos, o número de pessoas com fome, o número de guerras, revoluções, se intensificaria um pouco antes da volta dele. E o detalhe, não é Deus quem está causando isso, tá? Quando Cristo prediz que esses sinais aconteceriam, ele simplesmente está mostrando que ele conhece o futuro e os resultados da devastação ocasionada pelo pecado. Então Deus conhece o futuro. E ele sabe que quanto mais tempo a humanidade está afastada dele, mais problemas surgem, porque a ausência de Deus desequilibra tanto a nossa natureza, quanto a vida, quanto a harmonia entre todas as criaturas do nosso planeta. Então Cristo predisse que pouco antes dele voltar, o mundo estaria numa condição em que existiriam muito mais terremotos, revoluções, fomes e outros sinais que você vê aqui em Mateus capítulo 24. Então, você pode ter certeza, esse grande terremoto que atingiu essas pessoas, e nós devemos orar por essas famílias, se constitui sim num dos sinais da volta de Jesus. Porém não é o último. Nós lemos aqui Mateus capítulo 24, verso 7, agora veja o que diz o verso 8. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto, ou seja, eles serão avisos, Assim como as primeiras dores de um parto mostram que a criança está para nascer e ainda vai haver coisas para acontecer, dor ainda a ser suportada, esses sinais indicariam isso também.
E qual seria o último sinal para a volta de Jesus? Aí sim, nós vamos para o verso 14, para entendermos neste evento triste, né, que é sim uma indicação da proximidade da segunda vinda de Cristo, mas não devemos também ser alarmistas em pensarmos que ele se constitui no último sinal para a volta de Jesus. O último sinal a se cumprir para Cristo voltar, Mateus 24,14, que diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, estou lendo aqui na King James atualizada, tá? Será pregado em todo o mundo habitado como testemunha a todas as nações, e então quando? Quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo habitado, e então chegará o fim. Ou seja, os grandes terremotos, as fomes, as revoluções, as doenças, tudo se constituem em sinais da segunda vinda de Cristo. Mas o último e grande sinal é a pregação do evangelho em todo o mundo. Jesus não vai voltar enquanto todas as pessoas não terem algum tipo de oportunidade de conhecerem o evangelho. E quando todos tiverem uma oportunidade de conhecerem algo a respeito do evangelho, Jesus volta, porque ele não quer pegar ninguém de surpresa. Isso é o que diz 2 Pedro 3,9. Vou ler aqui para você, porque muitas vezes pensamos assim: Jesus está demorando para voltar. Na nossa ótica, sim. Mas veja o que diz aqui esse texto sobre a ótica divina. Ó. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, sabe, um dos porquês pelos quais Cristo não voltou, né, é que ele não quer pegar tantas pessoas de surpresa. Ele quer salvar o maior número possível de pessoas. Então, ele precisa dar oportunidades para outras pessoas conhecerem o evangelho. E aí você pode se perguntar: mas Leandro, como que o evangelho vai ser pregado em todo o mundo? Além de termos hoje um recurso espetacular chamado tecnologia, especialmente internet, deixa eu lembrar você de uma coisa. E o Espírito Santo tem o ministério pessoal dele. Tá? Ele usa você e a mim para pregarmos o evangelho, mas você não pode esquecer que o Espírito Santo tem o ministério pessoal dele. Aonde você e eu não chegarmos, o Espírito Santo vai chegar. E você tem que se lembrar de uma outra coisa também. Deus tem mais de uma forma de revelação. Ele se revela por meio de Jesus, né? Em João 14, 8 e 9 lemos isso, e também em Hebreus 1, 1 a 3. Deus se revela por meio da Bíblia, como lemos em João 17, 17. Deus se revela por meio da natureza, de acordo com o Salmo 19, e também com Romanos 1:20, de acordo com Romanos 1:20. E Deus se revela também pela lei moral implantada no coração humano, de acordo com Romanos 2:14 e 15. Então Deus tem muitas formas, e até mesmo por sonhos, como podemos ler em Daniel capítulo 2. Então Deus tem muitas formas de se revelar ao ser humano. Lógico que essas formas de revelação, elas não são o meio de Deus salvar o ser humano. O ser humano só pode ser salvo pelo sacrifício substitutivo de Cristo. Entretanto, as pessoas que conhecerem um pouco sobre Deus e aceitarem aquele pouco, né, o sangue de Cristo pode perdoar os pecados dessas pessoas. E é por isso que em Mateus 8:11, Jesus diz algo surpreendente, né? Ele diz assim, ó, Mateus capítulo 8, verso 11: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Verso 12: entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Deus se revela de várias maneiras.
E muitas pessoas de Jesus virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Junto à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que muitos dos filhos de Deus, supostos filhos de Deus, herdeiros do reino, ficarão de fora. Porque não viveram de acordo com a luz que receberam. Enquanto outras pessoas que receberam menos luz, aceitaram aquela luz, viveram em conformidade com ela, e aí o sangue de Cristo pôde purificar os pecados de tais pessoas. Então veja que o plano de salvação ele é perfeito. E lembre-se que aonde você e eu não chegarmos, o Espírito Santo chega, porque ele tem o ministério pessoal dele. E eu convido a você ao final desse vídeo, faça uma breve oração por todas essas famílias da Turquia, da Síria. Por mais que você pense assim, será que a minha oração daqui vai surtir algum efeito se eu nem conheço essas pessoas? Surte muito efeito. Em Tiago 5, 14 ali a 16, nós lemos que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então ore a Deus, peça a Ele conforto a estas famílias, peça a Deus que restaure a vida dessas pessoas. E lembre-se, Jesus um dia vai voltar, queiramos ou não. E por isso a opção mais inteligente é nós aceitarmos a Cristo como nosso Salvador e também reforçarmos o nosso compromisso de que Ele é o Senhor das nossas vidas. Afinal, como diz 2 Pedro 3,10, entretanto o dia do Senhor virá como ladrão, ou seja, de surpresa, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Leia todo o capítulo 3 de 2 Pedro, porque vai lhe ajudar no seu preparo para a segunda vinda de Cristo. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.